Olá, começa agora mais um Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição desta quarta-feira, dia 29 de janeiro. Prefeito Evandro Leitão anuncia proposta de reajuste de 6,27% para o piso dos professores. A medida será enviada para a Câmara Municipal e vai contemplar pagamentos retroativos a janeiro. Virose da mosca. Higiene e hábitos saudáveis previne a doença. Até o dia 20 de janeiro, os postos de saúde atenderam mais de 4.000 pacientes com a doença. A chegada do período de chuva traz um alerta para os cuidados com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. A gente abre a edição de hoje com excelente notícia para a educação do município. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, anunciou a proposta de reajuste de 6,27% para o piso dos professores. A medida será enviada à Câmara Municipal e vai contemplar os pagamentos retroativos ao mês de janeiro. O reajuste de 6,27% para os profissionais de educação retroativo a 1º de janeiro de 2025. Esse valor ele tem um impacto na folha de pessoal, em algo em torno de 120 milhões de reais ano. E aqui fica o nosso compromisso de cada vez mais estarmos valorizando a todos os professores, a todos os profissionais da educação. Essa gestão, a gestão de Evandro e Gabriela, com os nossos secretários, será uma gestão onde nós iremos priorizar as pessoas, iremos priorizar os profissionais de educação. Nós estamos aqui assumindo uma prefeitura, sucedendo uma gestão que infelizmente deixou a cidade de Fortaleza um caos em todas as áreas. É muito importante, Evandro, você começar uma gestão cumprindo a lei do piso. Isso é importante não só para Fortaleza, mas para todo o Brasil como exemplo. E aí a gente agradece o seu esforço, de todos os secretários, e também da Ana, que faz uma luta histórica em defesa dos profissionais da educação. Parabenizar o secretário Dilvan, a Ana e principalmente o prefeito, que teve a sensibilidade, né, diante desse planejamento. É o impacto de 120 milhões de reais anual, então não é brincadeira, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, porém eu acho que é respeito, né, à classe, à educação. Prefeito, queria agradecer a importância de o senhor ter recebido e ter respeitado a lei do piso, né? Que é uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula e que é uma lei que muitas vezes não é cumprida na sua data base, no seu índice. Então, eu acho importante essa sinalização, mesmo com as dificuldades que o senhor apresenta. A chegada do período de chuva traz um alerta para os cuidados com a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A dengue do tipo 3 já corresponde a quase metade dos casos da doença registrados no Brasil em 2025. E isso tem gerado preocupação entre os especialistas. Fernando Benevides. Existem 4 subtipos diferentes de vírus causadores da dengue. Desde 2008, o tipo 3 circula no Brasil, até então em baixíssima frequência, mas a quantidade de casos tem aumentado. Para mais informações, eu converso agora com Rui Gouveia, gerente da Célula de Epidemiologia de Fortaleza. Rui, em relação à dengue tipo 3, a situação hoje é preocupante? A preocupação principal em relação ao vírus dengue 3 é que aqui em Fortaleza e no Brasil também, nós ainda temos uma grande quantidade de pessoas suscetíveis ao vírus. O que é uma pessoa suscetível? É a pessoa que ainda não desenvolveu imunidade específica ao vírus 3. Ou seja, se nós temos pessoas que nasceram nos últimos 8, 9, 10 anos, 12 anos, e a gente não tem, como você mesmo colocou, desde 2008, uma grande circulação do vírus 3, então se nós imaginarmos, por exemplo, assim, adolescentes de 15, 16, 17 anos, certo? São extremamente suscetíveis ao vírus 3, porque eles nunca tiveram infecção pelo vírus 3. Então, o que é importante entender é o seguinte, o vírus 3 ele tem uma virulência maior do que o vírus 1 e até mesmo do que o vírus 2. O vírus 2 e o vírus 3 são os mais virulentos. Então, essa é a grande preocupação.
Aqui em Fortaleza nós já tivemos muitos casos de dengue 1, inclusive até mesmo na população mais jovem, porque o dengue 1 sempre circula aqui em Fortaleza. Os casos de dengue 1 não são casos que têm uma gravidade ou às vezes assim muitos sintomas tão intensos quanto o vírus 2 e o vírus 3. Só que aí é que entra o problema, porque mesmo que você tenha tido uma dengue 1 leve, quando você tem o segundo episódio de dengue por um vírus 2 ou um vírus 3, existe um grande risco de evoluir com dengue grave e se você não tomar cuidado com o óbito. Doutor Rui, aqui em Fortaleza, a quantidade de casos de dengue tipo 3, vocês conseguem observar se tem aumentado ou não? Aqui em Fortaleza, nós não identificamos nenhum caso de dengue tipo 3 no ano passado, certo? Aliás, nos últimos anos, nós não identificamos nenhum caso de dengue 3. Nós só identificamos dengue 1 e dengue 2. Ano passado, nós tivemos circulação em grande quantidade de dengue 1 e alguns poucos casos a gente conseguiu isolar o dengue 2. Mas não evidenciamos nenhuma circulação de dengue 3. Agora, no Brasil, recentemente, principalmente nas últimas semanas epidemiológicas, vamos dizer assim, nos 2 últimos meses do ano de 2024, começou a se notar um aumento da circulação do dengue 3, e isso que vem preocupando as autoridades governamentais. Doutor Rui, a situação da dengue hoje em Fortaleza, independente dos tipos, tem sido mais controlada ou os casos de mortes têm aparecido? Nós realmente assim não temos mais recentemente digamos assim, um perfil de letalidade da dengue tão intenso como nós já tivemos em outros tempos. Entretanto, é sempre importante lembrar que o risco maior da dengue se deve à questão da susceptibilidade da população, ou seja, quem não tem anticorpos contra a dengue, essa pessoa, se já tiver tido, por exemplo, um caso, se ela já tiver tido uma vez, ela pode ter o dengue 2, dengue 3, se ela já tiver tido dengue 1. Agora, se ela nunca teve dengue, basta que o vírus circule através do mosquito, né? E essa pessoa pode ter dengue. Então, assim, hoje, repito, pelo tipo de vírus que circula e pelo grau de susceptibilidade da nossa população, nós temos hoje uma baixa letalidade. Entretanto, uma introdução de um vírus, como o vírus 3, que não circula há muito tempo aqui, ele chegando aqui, ele pode sim causar, inclusive, uma epidemia de dengue. Certo? Assim, nós não tivemos epidemia nos últimos 12 anos, mas um vírus 3 ele pode causar uma epidemia aqui. A grande preocupação é que, uma vez tendo epidemia, você aumenta o risco, aumenta a circulação do vírus e aumenta o risco de casos graves. As recomendações que a gente pode dar à população, as de sempre, né? Eliminar os focos do mosquito, vacinar quando for possível. Perfeitamente. Então, essas recomendações que são as principais que a gente tem que pensar. Primeiro, contribuir, ajudar a prefeitura no processo de cuidado. Nós temos os agentes de combate às endemias atuando fortemente nas áreas de maior risco, de forma planejada, estratégica, isso é muito importante. Então, assim, às vezes a pessoa, o agente de endemia não passa... Não, ele vai, se realmente, assim, dentro de um processo estratégico de análise for necessário, vai passar ali também. Mas, veja o que é que eu falei aqui sobre por que um caso é mais grave do que outro. Porque a pessoa não tem a imunidade. E o que é que hoje nós temos alguma coisa que pode trazer essa imunidade sem causar doença? Temos. Se chama vacina. Nós temos a vacina. Nós temos a possibilidade de vacinar a população, certo? Hoje existe a disponibilidade da vacina com alguns critérios. Claro, um público-alvo especificado pelo Ministério, existe essa distribuição. Só que nós sabemos que, infelizmente, as pessoas elas ficam dando mais atenção a uma notícia que você nem sabe de onde é que veio aquela fonte, certo? Uma notícia de uma possibilidade de qualquer coisa em relação às vacinas que não tem o menor sentido. Então, a recomendação é se proteger mesmo. Se tem uma vacina disponível, vacine. Se tem uma vacina para vacinar o seu filho e proteger que ele tem uma doença grave como a dengue, vacine. Certo? Seu filho pode se proteger
e pode realmente assim evitar que o vírus circule, porque uma vez ele estando protegido, por mais que o mosquito vá lá e tente passar o vírus de uma pessoa para ele não vai conseguir transmitir, certo? E aí vai morrer no mosquito o vírus e não em alguém. Perfeito. Rui Gouveia, gerente da Célula de Epidemiologia de Fortaleza, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. E com as chuvas aparecem também as temíveis viroses, e uma delas é a gastroenterite aguda, popularmente conhecida como a virose da mosca. Até o dia 20 deste mês, os postos de saúde da capital atenderam mais de 4.300 pacientes com sintomas da doença. O primeiro sintoma de Clara foi a febre. Depois veio a dor de cabeça, dor de barriga e diarreia. Com a persistência do quadro, a universitária passou por uma consulta médica. Fui ao médico e ele me perguntou se eu estava sentindo tudo isso. Eu falei que estava sentindo, né? Fazia um tempinho. E aí ele falou que poderia ser sintomas de Covid, fiz o teste, deu negativo, então ele falou que foi virose mesmo. Eu estava sentindo todos esses sintomas, que era da virose. E me receitou remédio, né? Além de remédio para dor de cabeça, também remédio para febre. E para minha dor de barriga, ele apenas disse que eu teria que esperar passar. Mas no total foram 4 dias que eu senti, né? Comecei a sentir os sintomas no primeiro dia. E assim foram durante os outros 3 dias. Provavelmente, Clara teve a virose da mosca, como popularmente é conhecida a gastroenterite. Com a chegada das chuvas e a proliferação de mosquitos no ambiente, aumentam os casos da doença. O gerente da Célula de Epidemiologia da SMS explica que a contaminação acontece pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Como é uma doença de transmissão entre as pessoas, a transmissão ela ocorre, digamos assim, de uma pessoa para outra, pelo contato, principalmente pelo contato. Então, o principal cuidado é cozinhar bem os alimentos, porque também você pode, no caso, no manuseio do alimento, você pode colocar ali, né, se estiver com a mão suja. E aí, no caso, o principal que é lavar bem as mãos e evitar contatos muito próximos e prolongados. Até o dia 20 de janeiro deste ano, a Prefeitura registrou 4.330 atendimentos de pacientes com sintomas da doença nos postos de saúde e 1.849 casos nas 6 UPAs geridas pelo município. Quando os sintomas são acompanhados de vômito, o paciente deve ter um cuidado redobrado, pois a desidratação pode levar a uma rápida piora, principalmente em crianças e idosos. A imensa maioria das infecções, das gastroenterites virais, elas são autolimitadas, ou seja, o nosso próprio corpo vai combater o vírus. O que a gente precisa fazer é evitar a desidratação. A desidratação é a principal complicação e é o que pode levar à morte em alguns casos. Nesse caso, se a gente consegue evitar a desidratação, a gente já é o tratamento que precisa fazer. Alguns hábitos são fundamentais para prevenir a transmissão da doença. As medidas incluem higienizar as mãos regularmente com água e sabão ou álcool 70%, lavar bem os alimentos antes do consumo, especialmente os crus, consumir água tratada, filtrada ou fervida, manter os ambientes limpos e livres de resíduos, fechar bem os sacos de lixo para evitar a presença de moscas, baratas e outros vetores, e instalar telas em ralos e janelas e lavar lixeiros com frequência. Clara já está seguindo direitinho os cuidados médicos. Ele me recomendou, olha, você faça alimentos somente preparados por você, bem limpos e tudo mais. E foi isso que eu fiz durante a semana e tomando os meus remédios também, me cuidando, tomando bastante água e me hidratando. E assim a minha virose passou. No próximo final de semana, Fortaleza vai sediar uma das principais competições de jiu-jitsu do Brasil. Quem tem as informações sobre isso é o repórter Fernando Benevides. O evento vai reunir atletas de diferentes faixas e categorias que vão competir por pontos no ranking internacional. O evento vai ser realizado neste sábado e domingo, dias 1º e 2 de fevereiro, a partir das 9 da manhã, aqui no ginásio Paulo Sarazate. A entrada é gratuita e a expectativa é de um grande público para os 2 dias de competições. Segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Anderson Pinheiro, o evento reflete o compromisso da gestão com a valorização dos esportes e a promoção de Fortaleza como referência no setor.
Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. Você que precisa declarar o imposto de renda em 2025 já sabe quais são as mudanças? Embora o calendário ainda não esteja disponível, as pessoas precisam ficar atentas às exigências. A Juliana Brito explica pra gente. A Receita Federal, a cada ano, aprimora a malha fiscal. E com essas mudanças com auxílio da tecnologia, algumas dúvidas surgem e é comum entre a população. Para tirar todas as dúvidas, a gente convidou o contador Jefferson Lopes, que tem aí mais de 10 anos de experiência no ramo, para explicar todos os detalhes, para a gente não cair aí na malha fina. Ninguém quer, né? Ser devorado pelo leão. Ninguém quer cair na malha fina, ninguém quer ser autuado, ninguém gosta de pagar imposto, mas é a realidade, né? A gente precisa pagar imposto, a gente precisa todo ano fazer esse prestamento de conta. E de fato, a cada ano há um aprimoramento nos sistemas tecnológicos da Receita, inclusive utilizando inteligência artificial para detectar possíveis divergências. Eu sempre comento, o que a malha fiscal é? A malha fiscal detecta possíveis divergências e faltas de informações. Então, quando a Receita Federal, através de parâmetros que ela utiliza, encontra possíveis divergências, ela lhe coloca numa malha fiscal. Isso não quer dizer que você esteja errado, não. Às vezes a pessoa passou por um ano por momentos difíceis e teve que utilizar muito de serviço de saúde e gastou muito com serviço de saúde. Só que a Receita acha aquele volume muito alto de despesas, então ela vai lhe colocar na malha fiscal e evidentemente você vai ter que comprovar. E eu sempre digo, malha fiscal é o que? É um alerta para que você ou corrija a informação, se você tiver colocado de forma equivocada, ou possa, tá certo, complementar a informação, mas sempre como alerta antes da intimação, porque ela é um passo antes da Receita ir lá e mandar aquela cartinha dizendo o seguinte: agora não tem mais jeito, eu vou lhe autuar. Desde o ano passado que a gente vem vendo algumas mudanças, né? A primeira delas foi no valor. Quem que deve declarar imposto de renda agora em 2025? Pronto. Existem algumas regras básicas de quem deve declarar imposto de renda, né? Quem recebeu acima de 30 mil e uns quebradinhos durante o ano, que dá ali em média R$ 2.200 por mês, tá certo? Ah, Jefferson, eu recebi só em um mês R$ 2.600, eu preciso declarar imposto de renda? Não. Se a soma do ano deu 30 mil e uns quebradinhos, aí você precisa declarar o seu imposto de renda. Jefferson, eu não recebi esse dinheiro, mas eu tenho um patrimônio de 500 mil, eu tenho uma casa de 500 mil. Você também é obrigado a declarar imposto de renda. Então, os aposentados, que no caso, está recebendo só aposentadoria de um salário mínimo, mas tem um patrimônio acima elevado, ele precisa também declarar imposto de renda, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado com essas situações. Outra situação específica, eu vou morar fora do país, ou eu sou estrangeiro e moro no Brasil, eu sou também obrigado a fazer essas declarações de imposto de renda. Houve mudança também na relação da eficiência no cruzamento de dados. Todo ano a Receita Federal ela vem melhorando essa eficiência. Ela entendeu que a tecnologia ela é um aliado, como das empresas, também passa a ser um aliado do fisco. E a cada ano ela vem evoluindo com a questão de trazer novas tecnologias, implementar, fazer mais cruzamentos de dados, porque a Receita Federal hoje ela tem um banco de dados enorme, desde o seu cartão de crédito, desde o que você movimenta na conta bancária. Então ela tem essas informações, então ela pega essas informações, tá certo? Utiliza no banco de dados dela e cruza com o que você informou. Havendo divergência, o que ela vai chamar? Ela vai chamar lá e assim: me explique isso aqui. Me explique isso aqui, que isso aqui pode ser um problema ou é uma coisa que a gente identificou de forma equivocada. E vai lá você, como cidadão, evidentemente, explicar aquela situação. Se estiver errado, não custa nada corrigir, pagar um imposto que estava sendo ali suprimido naquela situação e pronto. O que não vale é não olhar a malha fiscal, não dar atenção para o imposto de renda, que depois vem a multa. E a multa não é para brincadeira, ela é alta. É melhor se precaver, né? Muito melhor. O que eu preciso declarar e o que eu posso deduzir? Pronto, o que eu preciso declarar? Eu preciso declarar todas as minhas rendas que eu recebi. Seja ela isenta, o que são rendas isentas? Que eu não preciso pagar imposto novamente. Seja ela rendas tributáveis, que são decorrentes do nosso trabalho. Então, qualquer tipo de renda você precisa declarar. O que mais eu preciso declarar? Todas as minhas dívidas. Eu preciso também colocar lá na declaração de imposto de renda minhas dívidas. Se eu tenho um financiamento, se eu tenho um empréstimo, eu preciso fazer esse tipo de declaração, esse tipo de informação. E meus bens.
eu preciso também declarar os meus bens. E é muito importante. O que eu vejo? Isso é um erro que fica debaixo do tapete, que as pessoas às vezes não colocam os bens dela na declaração de imposto de renda. E aí depois vai passando, vai acumulando um certo patrimônio, e aí de uma para outra tem que declarar tudo. Só que aí a sua renda não vai ser compatível com todos aqueles bens que você colocou, que você conquistou ao decorrer da sua vida. Então é muito importante você estar focado em declarar os seus bens, sua casa, sua motinha, suas joias, tá certo? Tudo que for bem, você tem que colocar na sua declaração de imposto de renda. Jefferson, e com relação à renda extra, eu fiz um freela, e aí eu tenho que declarar? Tem que declarar. Tem um aba lá que é recebimentos extras lá, recebimento de pessoa física. Aí você vai declarar lá o valor mensal que você recebeu de freelancers, tá certo? De serviço que você fez de forma extra. Aí você vai colocar nessa aba e ele vai calcular lá o carnê-leão, tá certo? Que é o valor que você vai ter que pagar pelos esses recebimentos. Gerson, existe a possibilidade de eu receber e não pagar? Existe. Se a sua renda não ultrapassar lá os limites que são executáveis, entendeu? Você pode não ter que pagar. Outra situação, para os filhos você pode colocar as despesas da atividade como dedutível. Tá certo? Então, um exemplo, eu sou contador e eu trabalho numa empresa, mas eu também fiz ali um serviço extra de abertura de empresa. E eu paguei lá uma taxa de R$240, imprimi numa papelaria lá e gastei mais R$20. Então, eu posso colocar isso como despesa. Quando você é autônomo, as despesas não são resumidas, as despesas de saúde, as despesas de educação, psicologia, as despesas que todo mundo já conhece, né? Ela também inclui as despesas da atividade. Então você pode colocar as despesas da atividade. Já quer dizer que, por exemplo, como repórter, aluguei uma câmera, entendeu? Para fazer uma reportagem diferente, ali foi um extra que eu vou fazer. Aquele aluguel, eu posso abater na minha declaração de imposto de renda? Sim, desde que você também declare como autônomo. Aquele extra que eu fiz, vamos supor que eu não dei nota fiscal, mesmo assim eu tenho que declarar? Mesmo assim você tem que declarar. Independente se tem nota fiscal ou não, você deveria declarar aquele valor que você recebeu, tá certo? E se tiver imposto, recolher o imposto devido àquilo. E o que é que eu posso deduzir? Você falou aí, né, algumas coisas que passa despercebido, né? O que eu gastei com o trabalho. Eu, por exemplo, se fosse contratar uma maquiadora para um serviço extra, poderia deduzir. Poderia. Então, quando você é autônomo, que você for fazer um negócio chamado livro caixa, que é especificamente isso que a gente está falando, todas as despesas da atividade podem ser dedutíveis. Inclusive, vamos supor, eu vou fazer um curso de oratória, ou eu vou fazer um curso de contabilidade na prática, e eu faço serviços extras, eu posso abater esse curso lá na minha declaração, exclusivamente para quem é autônomo. Ou concomitante, você trabalha numa empresa e faz serviços extras como autônomo, aí você pode fazer. Agora, se eu trabalho dentro da empresa, eu posso utilizar essas despesas de trabalho para abater? Não. Tá certo? Aí eu vou deduzir saúde. Saúde, educação, psicologia, fisioterapia, internação hospitalar, essas coisas que já é quase de consenso, que todo mundo já tem esse conhecimento. A outra novidade que tem é a declaração pré-preenchida. Eu queria que você explicasse quais as vantagens e desvantagens dessa declaração que já está lá preenchida. Pronto. O que é vantagem da pré-preenchida? É porque você tem as informações que os físicos já sabem de você. Então, automaticamente, todas aquelas informações que ele compila, ele consegue te dar e pré-preencher a declaração. Qual é o grande problema da declaração pré-preenchida? Não está na declaração em si, está na preguiça. Por quê? Porque você acredita que o físico já preencheu tudo e se esquece de preencher de forma correta os bens, os seus empréstimos, suas dívidas, que isso o físico ainda não consegue puxar com tanta assertividade essas informações. Então você precisa complementar. Então se você faz a pré-preenchida complementando com todas as informações, ela é ideal, processamento super rápido. Agora o que eu tenho visto é que quando você vai para a pré-preenchida, você só quer colocar os campos obrigatórios, enviar, processou e achou que está tudo bem. E não é porque a sua declaração foi processada que está tudo bem. Provavelmente há falta de informação e essa falta de informação pode trazer um prejuízo lá na frente. E quem investe em criptomoedas, está sendo mais fiscalizado? Pronto. Ano passado, muita gente ficou surpreso. Quando puxou a pré-preenchida ou quando puxou as informações do certificado digital para a declaração que a gente coloca lá no nosso sistema, veio os valores de Bitcoin, veio todos os valores, era irrastreável.
quem investe como investidor correto e tudo mais, zero medo. Aquele dinheiro vem proveniente da sua atividade lícita. Agora, quem está investindo como forma de tentar burlar a legislação, FIS, como outra forma ali de esconder o dinheiro, está com seus descontados, porque a Receita Federal está monitorando muito as criptoativos. Jefferson, e quem faz doação para instituição de caridade ou até para instituições religiosas, como que deve proceder? Pronto. As doações, existe um campo lá das doações, se você fizer qualquer tipo de doação, você tem que declarar. Mas existem umas doações que a gente chama que é uma doação diferenciada, que a gente chama destinação, projeto de destinação. Que você pega parte do imposto que você já iria pagar, então você iria pagar R$1.000, você pegar ali, sei lá, R$300 e destinar para o Estatuto da Criança e do Adolescente ou o Estatuto do Idoso, que vão apoiar a entidades filantrópicas com base nessa intenção, ou criança e adolescente ou do idoso. O que é importante a gente perceber? Que eles têm uns limites, né? O próprio campo lá da declaração de imposto de renda já estabelece um limite que você pode destinar. Então eu digo nem é doar, porque não vai sair do seu bolso. Vai sair, em vez de você mandar para o governo, você manda para uma entidade lá, o qual você escolhe, tá certo? Ou o Estatuto da Criança, o Fundo da Criança e do Adolescente, né? O Estatuto, ou o Fundo do Idoso. Então é muito importante. E o que é que eu tenho visto? Pouca gente faz esse tipo de destinação. E muito por desconhecimento. Eu acho que divulgar isso é trazer mais recursos para a gente, é conseguir que essas pessoas destinem essa grana para a gente não, para esses projetos, e esses projetos consigam fazer um trabalho que muitos são belíssimos. Com certeza. Ótima dica, Jefferson. E para a gente encerrar, como é que a gente vai se preparando ao longo do ano para não deixar ir para a última hora ou até perder o prazo e não cair na malha fina? A primeira coisa que eu sempre falo Jefferson, eu nunca consigo juntar minha documentação. Eu tenho um grupo no meu celular que é só eu, imposto de renda. Toda vez que eu vou fazer uma consulta, eu boto lá uma foto lá. Para quê? Para facilitar, entendeu? A gente tem que utilizar as ferramentas e adaptá-las de acordo com a nossa necessidade. A gente tem um grupo de anotação no WhatsApp da gente, faz um grupo só do imposto de renda. Gastou com saúde, gastou com fisioterapia, gastou com psicólogo, vai lá e coloca. Eu acredito que vai ser uma bênção essa declaração e não vai cair em malha. E se cair em malha, vai estar tudo certo, você só vai justificar. E como diz aqui no Ceará, né? Morreu Maria Preá, vai dar tudo ok. Muito obrigada, Jefferson. É isso. Volto com você aí no estúdio. O Giro traz agora as oportunidades de emprego. Ao todo, o Cine Municipal está com 1.978 vagas. Tem oportunidade para teleoperador com 300 vagas, promotor de vendas, 50 oportunidades, Cumim, 22 vagas, servente de obras, 21, fiel de depósito, 20 oportunidades, repositor de mercadorias, 12 e 10 vagas para zelador. Ainda tem 5 oportunidades para operador de empilhadeira. Quem desejar concorrer a alguma dessas vagas já sabe, basta procurar os cines municipais na Parquelândia, no bairro Otávio Bonfim, no Siqueira ou na Aldeota. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.